Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre as estimativas do Banco do Brasil agora para o ano de 2024. A Genial Investimentos já tem suas estimativas, já tem também a prévia do resultado do quarto trimestre e também vou preenchendo o preço teto de acordo com as estimativas e os possíveis crescimentos. Assim você encontra a margem de segurança, sabe o dividendo projetado e muito mais. E a Genial Investimentos é uma casa de análise, obviamente que você não precisa levar em consideração 100% essas análises, mas sim como uma análise complementar com base à sua, sendo que na pré-avaliação do terceiro trimestre eles projetaram um lucro de 8,9 bilhões, enquanto o mercado já projetava acima dos 9. Teoricamente, eles erraram por menos, até porque o banco reportou um lucro líquido de quase 8,8 bilhões. E eles esperam que ainda em 2024 o banco continue entregando um crescimento de lucro. Obviamente que um pouco menor do que o esperado, até porque o banco já está no seu lucro recorde, então a base de crescimento seria menor. E eles colocaram esse gráfico dos últimos anos sobre o valor de mercado do banco e o seu lucro líquido, correlacionando uma distorção. Então hoje em dia o seu lucro líquido, que é essa linha azul, está acima do seu valor de mercado, ou seja, um momento favorável, abre um gap entre o lucro e o preço. E eles também falam que para 2024 esperam uma desaceleração dos resultados, claro, depois de um forte crescimento que teve agora em 2023. E essa desaceleração principalmente vai ser impactada pelo crescimento de receita com juros, até porque gradativamente a Selic está se corrigindo e caindo. E justamente pelo menor crescimento da sua carteira de crédito. É como as pessoas falam, o principal ativo de um banco é a sua carteira de crédito. E hoje do Banco do Brasil já passa de R$1 trilhão. Então digamos que o que muda o jogo é em si a sua carteira de crédito. Depois vem suas demais operações. Mas eles deixaram bem claro que vê resultados ainda fortes, claro, com um lucro estimado de 38,4 bilhões para o próximo ano. Um crescimento de 8,5% comparado a 2023 e um ROI ainda acima de 20%. Um ROI nessas alturas, para um banco desse tamanho, é excelente. Representa um crescimento muito alto no seu patrimônio, até porque um banco que rentabiliza tão bem assim, somando valorização e dividendos, tenho certeza que no longo prazo, se ele conseguisse manter essa média, daria uma rentabilidade absurda. Tanto é que a maioria dos bancos gira em torno de 10 a 15% ROI. E a Genial Investimentos deu recomendação de compra, claro, com preço-alvo para o final de 2024 com R$ 64, acompanhando o lucro. Então tem um upside ainda, ou seja, um crescimento de 31% e um dividend yield de 10,8%. O banco ainda está em patamares muito atrativos, negociando ainda em 3,7 vezes o PL e 0,8 no caso. Já atualizou, está em 0,9 o PVP. Essa matéria é um pouquinho antiga. E eles também falaram que a carteira do agro deve ser o destaque, até porque o carro-chefe da sua carteira de crédito é o agro. Então eles esperam um crescimento ainda de 11%. Então um crescimento bem robusto e bem otimista. Eles esperam também que a inadimplência e a provisão aumente um pouco, mas nada muito preocupante ainda, até porque ainda está cerca de 2,9% a 3%. Ainda está tranquilo. Por exemplo, o Bradesco já passou de 5,5%. Isso que impactou diretamente junto com casos americanos no seu lucro e também nas suas cotações. E eles também esperam uma alíquota de imposto de 25%. Então um imposto um pouco mais reduzido justamente pelo pagamento dos seus dividendos através de juros sobre capital próprio. Isso se existir até lá. Até porque, como vocês sabem, é uma pauta muito recente e estão querendo acabar ou então diminuir os benefícios tributários para quem utiliza. E as estimativas para 2024 seriam um lucro líquido de 38,4 bilhões e para 2023, 34,6. Essa estimativa para 2023 é bem plausível, provavelmente é capaz de ultrapassar e 2024 ainda assim representaria um crescimento de 10,9%. É excelente e, como eles dizem, também esperam um crescimento de 11% para a despesa administrativa, um lucro operacional 8,1% acima também, um ROI em torno de 20,2%, o mesmo que 2023, então se mantém nesses patamares bem altos, e uma inadimplência um pouco menor, de 2,7%. Então uma inadimplência ainda baixa. Se você for pegar hoje, na cotação atualizada, seu PL já está próximo de 5, mas ainda abaixo de 4,7. Ainda é um PL bem razoável comparado aos seus concorrentes. No PVP também abaixo de 1, que é a sua média histórica. E mesmo tendo subido 67%, ainda consegue pagar um dividendo com base, claro, no passado de 8,3%, sendo que em 2022 e 2021 ele estava tão descontado que chegou no PVP de 0,58 e 0,6.
Então sim, foi nitidamente uma oportunidade excelente, mas eu creio que se ele continuar realmente crescendo, ou quiçá mantendo as suas margens e o seu lucro, a cotação pode disparar mais ainda. Porque se vocês forem pegar de lá para cá, o banco vem crescendo com base nos seus lucros e resultados trimestrais. O mercado vai identificando que resultado por resultado vem sim aumentando seus lucros, pagando dividendos consistentemente, e se ele demonstrar que para 2024 consiga aumentar os seus lucros ainda, logo um dividendo maior, o mercado sim vai precificar com base no seu valor justo, já que a sua média do PVP é maior, sendo que em 2019 e 2020, quando o Banco do Brasil estava nas suas máximas, ele chegou a custar quase R$ 54 também, e naquela época ele lucrava 18 bilhões de reais. Então ele lucra metade do que lucra hoje e custava a mesma coisa. Então é óbvio que o mercado vai precificar caso no quarto trimestre ou então no primeiro trimestre de 2024 ele represente um lucro líquido no esperado ou um pouco acima. Outra notícia recente que deu uma animada no pessoal, a gestão vê um lucro crescendo para 2024. Então não só em si as casas de análise, mas sim os próprios diretores. E eles ainda esperam que sua carteira de crédito cresça até mais de 10%. O que seria absurdo, seria realmente um crescimento muito expressivo. E o que eles disseram que o que fizeram eles alcançaram o guidance para 2023, ou seja, suas estimativas, foi sim sua carteira de crédito, que é o bem mais valioso que um banco possui, e hoje o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito gigantesca, sendo uma das maiores. E eles perguntaram para os diretores do Banco do Brasil se vão aumentar os dividendos. E eles deram risadas e brincaram que caso o concorrente paga 30% de dividendos, menos que os 40% do banco, ainda eles vão esperar aumentar para em si aumentar o deles também. Então é como se fosse uma concorrência dos dividendos para atrair os acionistas. Caso o Itaú, o Santander, o Bradesco e os demais bancos aumentem, por exemplo, um payout maior que o do Banco do Brasil, eles podem sim ultrapassar 50%, que é o que o mercado está esperando, já que tem diversas notícias. Claro, a partir de 2025, já que pense comigo, se 2024 eles apresentarem sim um crescimento de lucros em torno de 5 a 10%, mesmo mantendo o mesmo payout, vai ser um dividendo recorde ainda maior do que 2023. Mas se 2025 não apresentarem crescimento, ou até um leve decréscimo de 3, 5 a 10%, porque o seu lucro já estava na sua máxima histórica, alguma hora pode chegar a corrigir e enfrentar alguns problemas. Se eles aumentarem um payout para 50%, mesmo o banco lucrando menos, o dividendo vai ser maior. E sobre o payout e as datas de pagamento, talvez podemos esperar também no começo de janeiro, como foi divulgado neste ano. Então vamos calcular rapidinho o preço teto, sendo um pouco mais conservador. A Genial espera um lucro líquido de 38 bilhões para 2024. Vamos fazer o seguinte, vou colocar o lucro projetado em 38 bilhões. Assim eu ainda tiro esses 400 e poucos milhões que eles esperam a mais e deixo como se fosse de margem de segurança e margem de erro. Colocando 38 bilhões de lucro projetado, o mesmo payout de 40% porque é para 2024. Daria um dividendo por ação de R$ 5,30. Se você quiser 9% de yield, daria um preço teto de R$ 58,94. Com base no preço atual, teria 8% de margem de segurança, você poderia comprar. Mas vamos colocar aqui 10%, que é o que a maioria das pessoas utilizam. O prêmio de risco maior por ser estatal. Chegaria num preço teto de R$ 53. Então hoje não poderia comprar para receber os 10% de dividendos. Isso igual falei para vocês, estipulando 38 bilhões de lucro projetado. Caso chegue em 39, 38,5, daria um preço teto maior. Mas vamos fazer o seguinte, digamos que em 2025 o banco cesse um pouco seu crescimento de lucros e lucre só 37 bilhões, um pouco abaixo de 2024. Mas o seu payout passa a 50%, que é o que o pessoal está esperando. Então mesmo lucrando 1 bilhão a menos do que 2024, com payout de 50%, daria um dividendo por ação de R$ 6,46. Se você quisesse 10% de dividendos, mesmo estipulando essa alta taxa, você teria um preço teto de R$ 64,56. Teria 18% de margem de segurança. Então sim, na minha opinião, o banco está bem descontado. Claro que não é mais uma pechincha comparada a 35, 40 reais, mas no longo prazo você poderia ter um bom resultado mesmo comprando na cotação de hoje, já que os dividendos vão amenizando o seu risco. De certa forma, esse lucro de 38 bilhões para 2024 é um tanto quanto possível e esse dividendo projetado também. Então o preço teto de R$ 53 para 2024 seria plausível, mas vamos esperar o resultado do quarto trimestre de 2023 para tomarmos a conclusão. Às vezes no quarto trimestre eles têm uma queda no seu lucro, o seu ROI também tem uma queda, aumente a inadimplência e assim vai. Então, com o resultado do quarto trimestre, podemos formular um dividendo projetado em um preço teto para 2024 mais assertivo.
E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade, emojis personalizados, tem acesso àquela planilha de preço teto 100% automática, a um controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por R$ 2,99 por mês é um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.